Vamos nos colocar de pé, fechar os olhos e fazer a oração. Pai, Senhor Jesus, te agradecemos mais uma noite que estamos aqui na Tua presença, ó Deus. Queremos que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, meu Pai, por aquelas pessoas, irmãos enfermos, que o Senhor esteja com eles, ó Deus. Que o Senhor nos dá graça, sabedoria, abra nossos corações, os ouvidos, que possamos estar aqui na Tua presença para ouvir mais de Ti, ó Deus. Sabemos que só o Senhor tem misericórdia de nossas vidas e pode nos capacitar, nos abençoar, nos livrar e guardar. Ó Deus, conduz esse culto, conduz o louvor, esteja com o ministério de louvor, com todas as pessoas que ainda não chegaram, que estão a caminho, que o Senhor possa estar conosco em nome de Jesus. Te agradeço pela semana que tivemos, pela semana que inicia, que o Senhor continue nos guiando no nosso caminho, nos abençoando. Sabemos que o Senhor é poderoso, que com misericórdia, enfim, em nossas vidas. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar para vir representar o Ministério Infantil. Quero que os irmãos, vou falar umas palavrinhas, os irmãos vão repetir comigo. Tá muito fraco. F. Amém. EBF, Escola Bíblica de Férias. Todas as crianças, no sábado, a partir das 15 horas, se Deus quiser, vai começar às 15 horas, vai das 15 às 17 horas. Louvor, aprendizado, brincadeira e comida, né? Que não pode faltar, né? Então, todos os irmãos, convida seus vizinhos, seus priminhos, seus amiguinhos, todos para estar aqui participando desse momento que é muito especial na vida de vocês, tá bom? Sei que Deus tem preparado coisas maravilhosas para a gente nesse final de semana. Sábado vai ser que horas? 15 horas. Às 15 horas. E domingo, olha que beleza, nós vamos começar com café da manhã às 9 horas da manhã aqui na igreja. Um super café bem abençoado. Então, eu espero todos vocês aqui. Vai ser de 9 às 11 da manhã. Vamos ter convidados especiais, né? De gente de fora que vai trazer música, vai trazer história, vai trazer muito aprendizado para todos nós. Esse ano o tema é Arca de Noé. Eu amo. E a gente vai tratar sobre obediência. Então, eu espero que todos vocês venham, né? Participam, que eu sei que Deus vai falar muito aos nossos corações e principalmente no coração das nossas crianças, amém? Então, o que tem esse final de semana? Isso, que hora? Sábado? E domingo? Amém. Boa noite, irmãos. Dando continuidade aos avisos, a Renata pediu para que eu avisasse, ela está em um casamento hoje, sobre 2 eventos de jovens. No dia 12 de agosto vai ser o próximo Conexão Jovem, 19h30, e nós vamos estar recebendo a Igreja Presbiteriana de Nova Vista, do pastor Gessé. Contamos com a presença de todos os irmãos, né, para a gente não passar vergonha, e a igreja está em minoria em relação aos visitantes. E no dia 23 e 24 de setembro, a gente vai avisar mais vezes, mas já aproveitando a oportunidade, vai ser um sábado e um domingo, vai ser o Congresso da Juventude. E vai estar aqui o pastor Carlos Almeida, que veio no aniversário da igreja. Então, 23 e 24 de setembro, 19h30 no sábado e às 19 horas no domingo. E, mais uma vez, venho avisar sobre as redes da igreja. Eu falei que eu ia avisar no culto de jovens, que eu ia avisar domingo passado e esse domingo. E se deixar, eu vou avisar todo domingo. Então, sobre as redes, a gente já começou a movimentar. O Instagram, o Facebook também a partir de hoje. Nós contamos com todos os irmãos ali presentes, interagindo, seguindo, divulgando para as outras pessoas, principalmente não crentes. Então, às vezes a gente manda uma figurinha, uma mensagem no WhatsApp, vamos mandar do Instagram da igreja, que ali a gente já divulga o horário de culto, a agenda da igreja e todas as programações que a gente tem. Então, eu vou jogando lá no grupo também para os irmãos terem acesso, que aí é só copiar e colar e mandar para o irmão, para o vizinho, para o parente.
Tá? Então contamos com a presença de todos ali no Instagram também. Se tem algum irmão que ainda não segue a rede, Facebook e Instagram da igreja, já aproveita e já sigam. PIB Manancial. Nádia. Boa noite, irmãos. Vou estar lendo 2 versículos aqui para a gente estar dando início ao nosso louvor, né? Que eu tinha combinado com a Érica. Não precisa de abrir a Bíblia não, mas presta bastante atenção. Em Efésios 1, versículo 3 e 4 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém? Esse versículo ele quer dizer que Deus ele derrama bênçãos sobre as nossas vidas todos os dias, com o sol, com o vento, com o ar que nós respiramos. São bênçãos de Deus para nós, com a nossa saúde, com os livramentos. Mas aqui ele está falando de bênçãos espirituais. E eu creio que a bênção maior que Deus liberou para a gente foi a salvação através de Jesus Cristo. E a segunda parte ela fala que Deus, antes de criar tudo, ele já sabia que ia vir o pecado, mas mesmo assim ele nos escolheu, né? Antigamente, antes de Jesus, Deus ele chamava até a presença dele. Não era qualquer um que podia entrar na presença dele e falar o que quisesse. Só orava até ele ou falava com o sacerdote que chegava até Deus. E depois de Jesus nós temos livre acesso para estar na presença do Senhor. E a gente pode estar na presença do Senhor diariamente, que é o mais importante. No seu íntimo com Deus, lendo a sua palavra, orando, né? Sendo respondido através da sua palavra. E nós também podemos estar diante da presença do Senhor aqui com os irmãos. Então eu peço que os irmãos se colocam de pé. É o que nós vamos abrir o nosso culto declarando nessa noite: Jesus, em tua presença nós reunimos aqui neste lugar para declarar que o Senhor é santo, digno de toda a honra e de toda a glória. Glória a Deus.
O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é Glória a Deus. Estamos aqui nessa noite para adorar o nome do Senhor. E o que mantém o cristão de pé é a fé em Jesus Cristo. E essa canção antiga, que eu sei que a igreja toda conhece, ela fala: eu vou seguir com fé, né? Através da fé em Jesus Cristo nós podemos todas as coisas. Aleluias. O meu Deus é maior que os meus problemas e eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Glória a Deus. Meu Deus sabe tudo que eu preciso pra seguir a paz. Eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Das alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Das alturas sou filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria, não com pesar no seu coração.
mas devolvendo aquilo que de muito, né? Tão pouquinho, entregando na casa do Senhor. Você que trouxe seu dízimo e a sua oferta, terá a oportunidade de trazer agora no altar do Senhor. Enquanto nós declaramos tremenda graça. Quebra o jugo do meu pecado.
esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nos arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no meu lugar de honra. Nós lavamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no meu lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no meu lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no meu lugar de honra. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Meu lugar de honra. Senhor, tome o teu lugar de honra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Essa última canção que a gente vai cantar,
ela fala: Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Mas não é bem-vindo aqui nesse salão, nessa igreja, é bem-vindo no meu coração. Como essa canção pediu para que Jesus limpasse a casa, preparasse tudo, é para o Espírito Santo transformar as nossas vidas. Então eu quero que você declare com toda a vontade que tem no seu ser: Espírito Santo, seja bem-vindo no meu coração. Fale comigo nesta noite. Me usa para a tua honra e a tua glória. Que eu não seja em vão, ó Pai, um cristão qualquer, mas que eu possa ser reconhecido, que o Senhor possa me ver e se alegrar com a minha vida. Em nome de Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença
pedimos obediência, mas nós não fazemos. Mas nesta noite, ó Pai, queremos nos reconciliar com o Senhor. Queremos reconciliar com o Teu Espírito Santo. Queremos que o Senhor nos encha, que possamos transbordar, ó Pai. Que possamos sair daqui e que muitas pessoas possam ver Jesus através de nós. Que possamos, ó Pai, dar testemunho das grandes coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muitas vezes milagres que nós nem reconhecemos. Mas nós sabemos, ó Deus, que nós somos falhos, que nós somos pequenos, que nós dependemos totalmente do Senhor e do Teu Espírito Santo. Então tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do Teu povo, Senhor, que está aqui nessa noite, rendendo graças ao Teu nome, declarando que o Senhor é maravilhoso, digno de receber toda a honra e toda a glória. Fique à vontade aqui, Espírito Santo. Toque em cada vida. O Senhor conhece cada um que está aqui muito antes de nós nascermos. Então fique à vontade para transformar. Fique à vontade para curar. Fique à vontade para libertar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, amém, queridos? Nós estamos vivendo missões estaduais, amém? E nós estamos colocando na mídia da igreja, toda semana a Manu coloca lá um missionário, um campo para que vocês orem, como eu falei, né, no domingo passado. E eu quero que vocês fiquem atentos a isso, a não deixar de orar pelos missionários, porque eles vão aonde nós não podemos ir e aonde a gente não foi chamado para ir. E nós fomos chamados para falar de Jesus aqui onde nós estamos plantados, mas nós precisamos sustentar esses homens e essas mulheres de Deus. Não sei se os meninos vão achar ali o nosso tema de missões, mas eu tenho certeza que já ficou gravado na mente de todos nós, né? Quem lembra do nosso tema de missões estaduais? Fale em todo tempo. Esse é o meu e o seu compromisso. Como nós acabamos de cantar agora, nós só vamos colocar isso em prática se nós deixarmos o Espírito Santo encher a nossa vida. Então, vamos praticar isso. O nosso tema de missões, fale em todo tempo. Vamos repetir juntos? Fale em todo tempo. Mais uma vez? Fale em todo tempo. Nossa divisa, Atos 18, 9. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales. Isso também é para mim e para você, como homem, mulher de Deus, jovem do Senhor, adolescente do Senhor, criança do Senhor Jesus. Você tem falado em todo o tempo do que o Senhor fez na sua vida? Todos os dias, no seu trabalho, na escola, com seus amigos, com o vizinho? Essa palavra que nós estamos vendo nessa noite é o que o Senhor está falando para nós. Vamos falar de Jesus em todo o tempo, porque Ele está voltando, os dias são maus. E quando a gente fala de Jesus, a gente está dando a oportunidade à pessoa de viver dias melhores. Então, fale de Jesus, da sua experiência com Ele de vida. Fale dele. E os missionários estão fazendo isso. E nós estamos, no último domingo desse mês, nós vamos estar levantando o nosso alvo de missões. Nosso alvo de missões, né, para a glória do Senhor, né, nós estamos almejando alcançar os nossos R$1.200. Vamos ultrapassar isso que nós conseguimos em missões mundiais para a glória do Senhor. Então, se você ainda não deu a sua oferta, pergunte a Deus quanto você pode ofertar para missões.
e Viva Missões. E para isso acontecer hoje, nós vamos estar, como o pastor colocou no grupo, nós vamos estar vendendo doce missionário. Então, quando você comprar esse doce, você vai estar ofertando para missões. Tá bom? Você vai adoçar a sua vida, com doce e ainda vai, poder falar, vai estar ofertando para missões esse valor. E nós compramos, o doce, eu e meu marido estamos ofertando esse doce para que a gente possa alcançar o nosso alvo. Esse doce vai estar sendo vendido no final. Eu já chamei a minha equipe aí. No final do culto vai estar lá atrás eu, a Manu e a Sandra vendendo esses doces. R$5. Ao comprar, lembre, você está fazendo missões. Se você não... E a gente ainda vai dar a vocês a oportunidade de ter uma degustação com queijinho, tá vendo? Você vai comprar o doce e vai degustar ainda com um pedacinho de queijo mineiro, que a gente adora. Então, compre o doce, saboreie e ainda degusta um queijinho mineiro. E esse valor para missões, no final, a gente vai estar lá. A Sandra vai ficar responsável. Se você não puder pagar hoje, você vai pagar no domingo que vem. Você vai dar o seu nome a Sandra e você vai comer e pagar no domingo que vem e vai dar para ela esse valor. E nós vamos estar colocando aqui no gasofilácio, porque é para missões. Tá bom? Então, faça esse compromisso com Deus. E se você ainda não deu a sua oferta, dê até o final desse mês aquilo que Deus propor no seu coração, como a Bíblia nos ensina. Tá bom? Já agradecemos os visitantes, meninas? Não, eu estou vendo aqui uma pessoa, que a gente convive com ela, uma pessoa muito amiga da gente, é o nosso vizinho da frente. Eu não guardei o seu nome. Qual o nome? Valdeci? Robeci? Robeci. Seja bem-vindo, Robeci. Vou pedir ao Marcelo que cumprimente aí, ele, em nosso nome, em nome de toda a igreja, seja bem-vindo. Tem mais alguém que nos visita? Ah, estou vendo um jovem, o Sidney. Sidney, seja bem-vindo. Eu vou pedir ao irmão Josélio que cumprimente aqui o Sidney também. Seja bem-vindo, viu, Sidney? Deus abençoe a sua vida. Volte sempre. Tem mais alguém que está nos visitando? Não, todos são da casa, Então, que o Espírito Santo continue ministrando ao nosso coração. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Eu acho que foi o frio mesmo. Você fala amém e os irmãos estão assim cansados em responder o amém. Os irmãos se lembram do irmão Glória a Deus? Irmãos, tem dia que se você não começar dando glória a Deus, meu filho, o negócio fica feio, viu? A Bíblia diz que Abraão, ele esperou 20 anos a chegada do Isaque, porque ele ia dando glória a Deus. Ele ia dando glória a Deus. Romanos, no capítulo 4, você encontra essa informação de que Abraão era o homem de glória a Deus. Ele não reclamava, não murmurava, ele ia dando glória a Deus. Nossas crianças já foram? Então, eu quero convidar as crianças a virem aqui à frente. A tia Germana vai estar orando. E logo depois da bênção da tia Germana, as crianças vão estar indo para o culto infantil. Eu já convidei 3 crianças para a IBF de domingo, de sábado e domingo. Os irmãos estão convidando seus vizinhos. As meninas estão preparando um trabalho tão lindo. Convide as crianças que são próximas da sua casa, em nome de Jesus. Germana, por favor. E a Germana também está. A Germana deu uma enxugada. Está elegantíssima, irmãos? Que Deus abençoe a determinação da Germana. Pode falar, minha filha. Hoje pela manhã também, meus lindos juniores, tenho muito orgulho deles, Nós fizemos uma ação também aqui na esquina, até lá na pracinha também, convidando todas as crianças para estar participando com a gente semana que vem.
Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, graça te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, ó Deus. Obrigado pelas suas vidas, Senhor, que são tão abençoadas, ó Deus, que estão aqui para louvar, agradecer teu santo nome, ó Deus. O Senhor possa estar abrindo a mente e o coração deles, Senhor, para estar aprendendo cada dia mais a tua palavra, Senhor. Abençoa a nossa igreja, nossos visitantes, nossos amigos, nossos familiares, esteja com cada um deles, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem ir acompanhando a tia. Em nome de Jesus. Vamos, a partir da primeira quinta-feira do mês de agosto, a juventude vai estar dirigindo os estudos das quintas-feiras. E o que me deixou meio incomodado é o Marcos e o Marcelo acharem que não são jovens. O problema deles não acharem que são jovens é porque aí eles me fazem sentir velho, né? E se há uma coisa que eu resisto muito, é essa ideia de que eu sou velho. Porque o velho é aquilo que já não se pode ser útil mais. E eu estou longe disso, né? Eu ainda serei muito útil ao Senhor. Então, eles vão estar dirigindo com outros jovens da igreja esses estudos a partir da primeira quinta-feira do mês de agosto. E como o mês de agosto é o mês da juventude, nós teremos jovens da igreja pregando também. Eu vou fazer a escala essa semana, e eu vou trazer 2 rapazes solteiros aqui na igreja para que possam pregar, para que as meninas possam já estar em oração e em clamor diante do Senhor. Eu não sei porque Carlinhos está impondo as mãos na cabeça da Teca, né? Certamente por algum motivo, né? E são 2 rapazes muito especiais, crentes mesmo, e que são de fato do Senhor, enfim. Então, durante todo o mês de agosto, a gente vai estar na direção dos nossos jovens, também no domingo pela manhã. Assim, eu quero convidar os irmãos a não faltarem. Nossa escola foi muito boa hoje, irmãos, como sempre. Então, os irmãos que não vêm à escola bíblica dominical, pelo cansaço e outros compromissos, eu quero que você saiba que está perdendo. Porque foi uma discussão tão boa, mas tão boa, do assunto de hoje, que a gente fica pensando o seguinte, que a gente precisa daquele momento pela manhã de domingo, para fortalecer a fé, para ter mais recurso espiritual. Antes da escola bíblica, tivemos uma palavra com a Ana Tereza, nossa seminarista, sobre o temor ao Senhor, que foi também muito edificante. E às 8 horas, a Ana e a irmã Rosângela dirigiram um culto de oração aqui, onde de fato se manifesta muito o poder de Deus. E nossa igreja tem avançado porque a gente tem orado, não é porque a gente tem tudo à disposição. E a gente tem avançado devagar, mas tem avançado. E nós precisamos continuar avançando, precisamos ir à frente. 43 anos, a igreja vai fazer 44 anos ano que vem, já estamos em direção a isso, não é mesmo? E a igreja precisa pensar em crescer para fora também. Não dá para crescermos só para dentro. Isso, graças a Deus, tem acontecido. Novos obreiros, novas lideranças têm surgido, novos pregadores. Deus tem chamado pessoas para a obra dele aqui em nossa igreja, e eu fico muito feliz com isto, não é mesmo? Mas nós vamos pensar em crescer para fora também. Uma igreja com 43 anos tem que ter filhas. Em 20 anos no Rio, nós organizamos 3 igrejas, apenas uma estava iniciada, que é a Igreja Batista de Florestinha, né, querido? Que era uma congregação há 28 anos e não queria crescer. Ficava ali na sombra da sede há 28 anos. E nós dissemos, nós vamos fazer um planejamento estratégico de crescimento. E, de fato, organizamos a igreja com 54 membros e ela ainda hoje tem a sua estrutura toda montada como igreja e existe como igreja. As outras 2 foram a Igreja Batista
Esperança, que hoje tem quase 200 membros, já tem o seu ônibus, tem tudo que uma igreja deve ter. Já tem o seu pastor, que era membro da PIB em São Francisco, que enviamos para o seminário, e nós começamos aquela igreja sem ninguém no local. Nós compramos um templo da Assembleia de Deus que estava fechado, e retomamos o trabalho ali, e a igreja começou a se desenvolver, e pouco tempo depois nós organizamos uma igreja lá. E, finalmente, nós organizamos a Igreja Batista segunda em São Francisco. Enquanto eu fui pastor da CIB em São Francisco, ela andou de acordo com os princípios batistas. Foi uma igreja batista. Hoje, eu já não posso dizer, porque eu já não estou mais lá, né? Então, você já não tem muito o que informar. Mas foram 3 igrejas num período de 20 anos. E vários pastores saíram do nosso ministério. Foram 12 ordenados durante esse tempo. Então, a gente trabalha para que a igreja cresça, os crentes cresçam e possam sonhar mais alto, possam ir mais longe, possam ter de Deus o máximo para este mundo, porque depois disto nós temos a eternidade no céu. E eu realmente creio e realmente vivo o crescimento de Deus para a minha vida na face da terra. Desde que comecei a crescer espiritualmente, não parei de crescer. Então, eu quero que a igreja perceba isto, que a gente existe para crescer e não para apenas conservar quem somos. O que eu observo aqui na capital é que tem shopping demais. Então, os crentes às vezes vão para o shopping e deixam de vir à igreja. Tem academia demais, tem tudo demais na capital, né? Então, essa competição com a igreja é um negócio muito sério, enfim. E eu gosto de ir ao Mineirão, né? Quando posso, eu vou e acho bacana tirar um tempo de vez em quando para ir, não é? Independente de se ser atleticano ou americano ou cruzeirense. Nos outros 2 eu não vou. Quando se trata do jogo do Cruzeiro, geralmente quando posso eu vou. Acho bacana, acho que tem que divertir, tem que ter uma vida saudável, tem que ter lazer, tem que crescer financeiramente, tem que ter essas coisas todas, mas tem que ser crente. Tem que ter uma fé inabalável, porque quando os problemas vêm, o dinheiro que a gente guardou não resolve, quando as coisas não acontecem de acordo com o que a gente planejou, se você não tiver muita fé, você desanima. Então, sobre todas as coisas, a gente precisa estar bem com o nosso Deus. Depender do Senhor, amar ao Senhor, ser fervorosos nas coisas de Deus e na casa do Senhor, porque a gente vai vencendo e vai superando tudo que o inimigo coloca na vida, no caminho, para tentar atrapalhar a gente. Uma irmã uma vez falou para o pastor Silas Malafaia assim: pastor, olhe por mim, porque o diabo essa semana está furioso contra mim. Ele disse: mas só essa semana? Contra mim está furioso todos os dias. Então, como a luta é diária, nós precisamos diariamente levantar e glorificar a Deus com a nossa vida, com o nosso tempo, com os nossos talentos, com os nossos bens, e não desanimar, irmãos, porque a gente tem problemas e a gente tem lutas, enfim. Então, venha para o culto de oração, venha no culto de quinta-feira, fortaleça a sua fé. Quanto melhor espiritualmente você estiver, mais saudável, mais alegre você se torna. E eu não tenho dúvida disso. Com 61 anos, posso testificar disto como uma experiência que começou na minha vida em 1979. E a gente vai vencendo. Não é, Carlos? A gente vai superando. A gente vai vencendo as batalhas e conquistando as vitórias. Esse silêncio aqui é porque você se lembra de tempo difícil, né? E depois se lembra da vitória que o Senhor te deu, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Números, no capítulo 32, versículo 10 ao versículo 13. Nesse mês de agosto, nós também teremos um café para os casais. Naquele café, vamos criar um grupo de WhatsApp para os casais da igreja, e a Ana Maria está muito desejosa de criar uma célula para casais. Irmãos, Satanás tem investido muito contra a família.
e, portanto, cuidar da família é fundamental, é muito importante. Então, a gente vai, nesse café para os casais, a gente vai estar criando o grupo e depois uma célula para casais, como é desejo dela. Números capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 13, versículo 1 não, versículo 10 ao versículo 13. Vou contar até 3 e a igreja lerá os versículos 1, 2, 3. Se há uma coisa que irrita a Deus, é o não exercício da fé. Se há uma coisa que entristece a Deus, é perceber que os seus filhos se esqueceram de quem Ele é. Se há uma coisa que entristece o coração de Deus, é quando os seus filhos não creem no que Ele prometeu e no que Ele diz que é para os seus filhos. Então, quando esse texto diz que Deus se irou, Ele se irou por um motivo óbvio. O povo deixou de acreditar. A Bíblia diz que se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos exercitar a fé. Exercitar a fé em todos os sentidos da nossa vida. Se nós queremos agradar a Deus, nós precisaremos fazer as coisas de Deus de acordo com a palavra de Deus. É mais fácil ter uma religião, é mais difícil ter fé. É mais fácil desenvolvermos um ritual, é difícil exercitar a fé. É mais fácil decorarmos uma oração do que termos uma vida de oração. É mais fácil nós nos acostumarmos a vir à igreja, mas é mais difícil sentir a presença de Deus durante o culto na igreja. O ser humano tem essa tendência a substituir as coisas espirituais pelas coisas naturais. Cria uma rotina, se sentem bem com isto, e depois dizem, não funciona comigo. Deus não responde às minhas orações. Não, Deus pode cuidar de todos, mas não cuida de mim. O fulano tem mais sorte do que eu. Aí transfere a responsabilidade para o Senhor, quando na verdade, num processo quase que imperceptível, as pessoas começaram a substituir as coisas de Deus pelas coisas humanas. A pessoa vem à igreja e ela vem porque ela desenvolveu uma rotina. Quando ela chega lá fora, na rua, se você perguntar assim, o que o pastor pregou hoje? Falou, você quer saber que eu estava tão preocupado que eu nem me lembro mais? Mas domingo ela volta à igreja. Porque ela tem que vir de novo e esquecer outra vez, e ela tem que vir outra vez para esquecer de novo, e depois esquece de novo para vir outra vez. Ela cria uma rotina que traz uma certa sensação de tranquilidade espiritual, mas tem pessoas que já parou de crescer espiritualmente há muito tempo. Não tem o que contar. Como John disse aqui, na presença dos americanos, quando ele disse que o crente que não tem uma experiência, um testemunho a contar de quem é Jesus Cristo na sua vida e do que Cristo trouxe à sua vida e do que Deus faz no seu dia a dia,
esse crente deixou de exercitar a fé. E nós precisamos encarar isto com muita seriedade, irmãos. Porque, primeiro, Satanás dá uma falsa sensação de segurança para depois dar uma rasteira na vida espiritual. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a ira de Deus contra o seu povo aconteceu não porque Deus deixou de ser bom, não porque ele não pudesse cumprir as suas promessas, não porque ele não estivesse no meio do seu povo, não porque ele houvesse mudado os seus planos. Pelo contrário, Deus deixou de agir no meio do seu povo, porque o seu povo não lhe obedeceu, diz o versículo de número 10. Volte ao versículo 10 para nós, e então lemos: então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo, 11, porque não me seguiram com fidelidade. É certo que os homens que saíram do Egito de 20 anos para cima não verão a face, não verão a terra que eu prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Olha quando começou a promessa: com Abraão, com Isaque e com Jacó. Muitas gerações anteriores, as gerações mudam, mas Deus não muda. As circunstâncias mudam, mas Deus não muda. Mas à medida que as gerações vão se sucedendo e à medida que o tempo vai passando, muitos de nós passam a não exercitar a fé como deveriam exercitar. E a fé é a única força que agrada a Deus. E é capaz de uma pessoa vir à igreja do Senhor e não ter fé para esperar um milagre na sua vida. E é possível uma pessoa se tornar tão habitual na leitura da Escritura que o texto já não salta mais aos seus olhos, já não alimenta mais a sua fé e passa a ser uma rotina espiritual, o estar com a Bíblia, mas não há livro mais poderoso do que esse. E é possível a pessoa vir à igreja e fazer disto como se fosse apenas um compromisso religioso. Eu tenho pedido a Deus para ter misericórdia de mim e não me deixar chegar a esse ponto de perder a alegria da salvação, de perder a sensibilidade à voz do Espírito Santo, de perder o sentimento de compromisso com a fé que eu abracei em 1979. Eu tenho pedido a Deus que Ele me permita envelhecer, mas com a mesma disposição e com a mesma garra espiritual, com a mesma pegada espiritual de pregar com toda motivação e com toda alegria. Eu acho que é por isso que a minha agenda fica cheia de oportunidades para pregar, porque independente do auditório, eu tenho uma alegria em pregar a palavra de Deus, que é um negócio assim fantástico. Eu acho que é por isso. Porque quando eu vejo alguns pregadores que pregam a verdade da palavra como se ela não pudesse mudar as vidas, eu tenho dificuldade de ouvir pregador assim. Eu até vou tomar um café ou uma água, quando eu chego na convenção e percebo que o orador vai ler o sermão inteiro, eu vou para a galera, irmãos. Eu vou lá fora tomar, porque aquele sermão vai ser publicado na revista da convenção depois. Aí eu leio quando ele for publicado na revista da convenção. Se o abençoado vai ler o sermão inteiro durante a pregação, eu vou ler o sermão quando ele estiver na revista da convenção. Para que eu vou perder tempo de ouvir uma pessoa que não acredita no que ela está ensinando? Assim são as gerações futuras, a Abraão, Isaque e Jacó. O texto diz que Deus se irou porque o seu povo deixou de crer nas suas promessas. E nós temos que tomar cuidado para não deixarmos de crer nas promessas de Deus para hoje. Quando ele disse, eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, ele disse, o que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó ainda vale para hoje.
Minhas promessas não mudam porque eu não mudo. Então, se eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sou o Deus dessa geração também. Mas toda aquela geração, de 20 anos para cima, ele disse, não entrará na minha terra prometida. E não entraram. O texto diz, Números capítulo 32, do verso 9 até o verso 13, exatamente isto, que apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. Apenas Josué e Calebe, versículo de número 12. Coloca o versículo 12 para nós, meu filho, já está lá? Você está atento, né? Estou gostando de te ver, viu? Somente Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. A palavra fidelidade vem da palavra fé. Seguiram ao Senhor com fé. Você precisa crer que a promessa de Deus para o seu casamento ainda se cumpre hoje. Você precisa crer que a promessa de provisão de Deus para a sua vida ainda se cumpre hoje. Você precisa crer que a promessa de Deus para a saúde do seu corpo ainda se cumpre hoje. Você precisa crer que a promessa de Deus para os seus filhos ainda se cumpre hoje. Você precisa crer que a promessa feita há tantos e tantos anos no passado ainda permanecem. Por quê que você precisa crer? Porque o Senhor Deus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Que passe as gerações, mas nós não podemos abrir mão do crer no Senhor e na sua palavra. Porque como vimos domingo, não vivemos a força, não vivemos a experiência, não vivemos da religião, nós vivemos do exercício da fé. E a pergunta que o pastor faz nessa noite é, você pela fé crê ainda que Jesus Cristo morreu em seu lugar? Você crê que Jesus Cristo perdoou os seus pecados? Você crê que Jesus Cristo te deu certeza da salvação? Você crê que Jesus Cristo te batizou com o Espírito Santo no ato da fé? Amém ou não amém? Amém. Você crê que a igreja é a noiva de Cristo? Amém. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Você crê que você está aqui não porque você merece, mas porque Deus é gracioso? Amém. E você crê que Deus está dirigindo a sua vida agora? Amém. Você crê que Deus tem promessa para você no futuro? Amém. Isso é fé. É quando nós cremos que o que Deus disse lá no passado ainda funciona hoje em nossa vida. Irmãos, e assim nós vamos prosseguindo, não permitindo nos tornarmos pessoas rigidamente religiosas e sem fé. Porque é possível. A pessoa está na casa de Deus e não sentir, e não ver, e não perceber, e não exercitar a fé. Não foi assim com Tomé? Quando os discípulos disseram para Tomé, Jesus ressuscitou. Jesus disse, eu só creio se eu ver os cravos. E Tomé, se eu ver os cravos nas mãos e se eu ver o perfurar da lança no lado de Jesus. Eu só creio se eu puder tocar. Ora, mas Tomé não viu os milagres, não ouviu a promessa, mas Tomé não esteve com Jesus o tempo inteiro. Como Tomé, se permitirmos, nós caímos na dificuldade da dúvida. E começamos a achar que quem dirige a nossa vida somos nós, e que quem sustenta a nossa vida somos nós, e que o nosso trabalho é que traz prosperidade para nós. Larga a mão disto. A Bíblia diz que enquanto dormimos, Deus trabalha no turno da noite por nós. Ele dá o pão aos seus amados enquanto eles dormem, diz a Escritura. O exercício da fé nos faz diferentes.
O texto diz que todos os homens de 20 anos para cima foram obrigados a caminhar no deserto errantes durante 40 anos, versículo 13. Quando não exercitamos a fé, as coisas não deslancham na nossa vida. Nossa profissão não deslancha, a pessoa fica um profissional medíocre, nosso negócio não vai avante, porque nós não cremos que Deus está conosco naquilo. Nossos empreendimentos não progridem, porque nós insistimos em pensar que somos nós quem dirige a nossa vida. Então a coisa fica amarrada, a coisa fica atrelada a nós. E ao limite da nossa fé, o texto diz que o Senhor Deus disse ao povo: olha, não vão entrar na minha terra os homens de 20 anos para cima. E o versículo 13 diz: por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que se consumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. O que eles fizeram que era mal aos olhos do Senhor? Não crer. Então, quando Deus olha para nós e vê que não temos fé para crer na palavra dEle, nós acordamos ansiosos, vivemos o dia ansiosos, dormimos ansiosos, acordamos com medo, passamos o dia com medo, dormimos com medo. Eu cuido de uma jovem senhora que o marido dela, precisando crescer financeiramente, disse: amor, eu vou precisar de uma outra fonte de renda e eu preciso trabalhar de Uber. Ela disse: Deus me livre e guarde, você não vai trabalhar de Uber de jeito nenhum, porque eu já estou imaginando aquelas mulheres dando em cima de você de madrugada nas ruas. O cara quer trazer mais recursos para cá, uma mulher não tem fé, nem em Deus e muito menos no marido. Quando não há fé, as coisas não fluem. Nós nos esforçamos demais para pouco resultado. Quando não exercitamos a fé, as promessas de Deus são impedidas de agirem na nossa vida. Quando não exercitamos a fé, nós paramos o limite das nossas forças. E eu tenho dito para vocês de um colega que, quando eu estava para lançar o livro, ele disse que não deveria, porque eu não era filho do presidente da Convenção Batista Brasileira, pastor Pascoal Piragini. Se você fosse o Rafael Piragini, você já saía com o seu livro com 10.000 exemplares vendidos. Mas para que eu e você vamos escrever livro, Ademir? Eu falei, ouvi aquele abençoado, né? Porque é uma prova a fé da gente, irmãos. Esse tipo de gente, viu? Aí eu ouvi aquele infeliz e quando foi logo depois, naquela tarde mesmo, eu bloqueei ele no meu WhatsApp. Eu não ando com gente que não tem fé no que Deus promete. Porque uma geração inteira de duvidosos ficou para trás, não entraram na terra prometida. Ora, irmãos, escrevi o livro ano passado inteiro. E esse livro já está até nos Estados Unidos. E se eu não cresce que eu estava escrevendo para abençoar as pessoas? Parava de escrever. E assim foi quando eu me casei com Ana. Se eu não acreditasse que Deus estava me dando uma família, não teria nem me casado. Assim, quando compramos a casa, quando compramos o terreno que temos, assim quando compramos o carro, assim como quando fui para a faculdade, quando voltei a estudar, assim como saio todas as manhãs e peço, Senhor, que o Senhor me guarde, né, em todas as entradas e saídas daqui para Neves, e o Senhor me guarde dos motoristas roda dura, e não me deixe ser roda dura na vida de ninguém, Senhor.
e eu vou e volto sob a proteção do Altíssimo. Você tem que orar até para as suas limitações. Quando você diz, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Senhor, eu estou certo de que o Senhor vai providenciar para que eu possa ter o que eu preciso ter e ser o que eu preciso ser. A fé nos faz deslanchar naquilo que fazemos, naquilo que desejamos, naquilo que nós propomos para a glória de Deus na nossa vida. Então, para vivermos pela fé, precisamos crer nas promessas de Deus. Procure uma promessa para a área mais difícil da sua vida. Se for a área financeira, se for a área da sua saúde, se for a área das suas finanças, se for a área da sua família, se for a área em relação ao futuro, há muitas pessoas. Ontem atendi uma jovem psicóloga que eu cuido e ela me disse, uma das minhas preocupações é meu pai. Eu disse, qual é o problema do seu pai? Ele começou a pensar que vai morrer logo. E ele começou a ter uns sonhos e tem andado suspirando para baixo e para cima, dizendo que Deus está preparando para levá-lo. Falou, por que o abençoado não suspira pela vida, né? E pode ser que morra mesmo, se continuar esperando. Seja feito conforme a sua fé. Se a pessoa acredita que ela está perto de morrer, não tenha dúvida. Ela vai mais cedo. Porque a dúvida também é fé. A dúvida é a fé ao contrário. É a pessoa que não crê que Deus vai agir, que Deus não está no controle. É a fé, é a certeza de que Deus não se importa. A dúvida é tudo ao contrário da fé de fato e da fé real na palavra de Deus e em Deus. Então, por isso, ficou uma geração inteira de 20 anos para cima andando errante pelo deserto. Por que algumas coisas não dão certo? Porque nós agimos por força e não por fé. Você começa um curso e começa um negócio e ele embaraça. Você propõe um projeto para o ano e ele não dá certo. Você cria uma estratégia e ela não avança, exatamente porque você pensa que você está no controle das coisas. Faça planos, depois submeta-os a Deus. E peça a Deus que dirija a sua vida. E peça a Deus que traga os recursos. Não foi assim com Neemias? Quando ele olha para os muros de Jerusalém que estavam caídos, que estavam há mais de 15 anos paralisados. E ele olha para aqueles muros e diz, Deus é conosco. E em 52 dias, ele e o povo de Israel conseguiram levantar todos os muros em volta de Jerusalém, que já estavam caídos há 15 anos. Esdras tentou, mas o povo resistiu e o muro não foi construído. Há um outro líder de nome difícil que eu esqueci agora, não vou me lembrar. Então, se me lembrar, vou falar para os irmãos. Tentou, mas também não conseguiu, porque o povo não tinha fé para construir os muros. Mas quando Neemias é levantado pelo Senhor, Neemias se move apenas pela sua fé. A Bíblia diz que ele olha e não fala nada para ninguém. Aprendemos com Neemias. Se você vai comprar um carro novo, pense bem se você vai falar pela sua esposa, porque talvez ela não creia. Só fale para ela quando ela tiver muita fé de que você pode. Se você vai comprar um carro e você é a esposa, pense bem se o seu marido tem fé para acreditar no que você está desejando, porque pode ser que ele não tenha fé para aquilo naquele momento. Se você vai começar um curso, se você vai dar prosseguimento a uma empresa, tem que trabalhar isso com quem tem fé, porque quem tem fé produz fé. Não é assim que a Escritura diz? Ora, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Assim, a fé também vem pelo ouvir as pessoas. Se você começa a ouvir gente que não crê,
É difícil. Eu falei com o Osimar há pouco tempo. Falei, as igrejas de Belo Horizonte, elas se sentem pobres, porque vocês têm dito para as igrejas que elas são pobres. Mas que história é essa de igreja pobre? Você já viu filho pobre de pai rico? A não ser que ele queira, né? Eu não quero a herança do meu pai, eu não acredito no meu pai, eu não quero nada que meu pai prometeu. Não existe filho pobre de pai rico. Então a igreja, ela existe para se desenvolver, ela existe para crescer, mas se eu começo a ouvir pessoas com dúvida, elas produzem o medo de crer. Por isto, dos 12 que foram enviados, Números 13, a partir do versículo 17, Números 13, a partir do versículo 17, quando o Senhor escolhe os 12 através de Moisés para ir espiar a terra, 10 voltam dizendo: a terra é boa, a terra tem fruto, a terra é a melhor que conhecemos, a terra é tudo que Deus disse. Mas, quando coloca o mas ou o se, aí a dúvida se instala. Aí eles disseram: mas naquela terra estão os gigantes, e nós não conseguiremos vencer os gigantes. E a Bíblia diz que daqueles 12, 10 inflamaram o coração do povo, a ponto do povo chorar, e chorar profundamente, e a murmurar contra o Senhor, dizendo: Deus nos tirou do Egito para que morramos no deserto. Olha que coisa absurda. Olha o sentimento que a dúvida traz. Eles começaram a dizer: Deus nos tirou do Egito para morrermos no deserto. Deus nos tirou e não conseguiu e não conseguirá nos colocar na terra que prometeu. 10. E a Bíblia diz que aqueles 10, mas todo o restante do povo, com exceção de Josué e Calebe, quiseram apedrejar Moisés. Quem não crê vai jogar pedra em você, com certeza. Vão dizer que você também não vai conseguir. Vão dizer que você é sonhador demais ou sonhadora demais. Vão dizer que você não pode crer assim, que isso é coisa do passado, que Deus prometeu sim, mas para uma outra geração. Não é assim que os teólogos liberais têm dito hoje. Deus curou sim, e pode curar também, mas Deus só curou no passado. O Espírito Santo, sim, o Espírito Santo, ele só encheu no passado, ele não enche mais hoje a ninguém. A igreja sim, é de Cristo, mas esta igreja não é aquela igreja. A teologia liberal dilui a fé, diminui o calor espiritual. Então, quais os prejuízos da dúvida e os benefícios da fé? Primeiro prejuízo da dúvida: pessoas com dúvida produzem o medo. Ninguém que tem dúvida tem certeza. Então, elas ficam medrosas, paralisadas, elas ficam inertes diante da situação, porque elas não exercitam a fé. Pessoas com fé produzem pessoas com fé. Então, se você quer crescer, ande com pessoas que estão crescendo. Mas, pastor, como é que eu vou saber se uma pessoa está crescendo ou não espiritualmente? Conversa um pouco com ela. Faça perguntas sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre as promessas de Deus, o que ela espera do futuro. E aí, se você percebeu que essa pessoa tem fé em Deus, na palavra de Deus, e tem certeza de que ela está dentro do propósito de Deus, colhe com ela, porque ela vai te fazer crescer também, e você vai ajudá-la no crescimento também pessoal. Pessoas com dúvida produzem medo e outras pessoas duvidosas, mas pessoas com fé produzem pessoas com fé também. Esse é um dos benefícios da fé. Um segundo prejuízo da dúvida é: os que duvidam sempre fracassam. Conta-se que quando Henry Ford sonhou com a possibilidade de um carro com
6 válvulas, e aí Toninho e Ana Tereza e outros profissionais entendem melhor do que nós, os mecânicos e os engenheiros dele disseram, não é possível. Não é possível isso. Ele disse, vocês são pagos para crer no que eu acredito. E eu creio que é possível um carro com 6 válvulas. Assim, trabalhem dia e noite e deem um jeito de criar um carro com 6 válvulas para que nós possamos economizar o combustível. E, meus irmãos, 2 anos depois, os engenheiros do Reino de Fora haviam criado o carro com 6 válvulas. Pessoas com fé produzem pessoas com fé. Pessoas com dúvidas produzem pessoas com medo. Então você precisa estar linkado a pessoas que estão crescendo na fé, para que você possa proteger a sua fé e crescer na fé, como é necessário em tempos tão difíceis, irmãos. A nossa é a única geração que enfrentou uma pandemia de alcance mundial. A nossa é a geração em que você ouve todo tipo de pregador todos os dias. A nossa é a única geração que vê os escândalos acontecerem diariamente dentro e fora da igreja. A nossa geração é a mais bombardeada na fé, por isso crer em Deus e na palavra de Deus como antes, hoje é um desafio para nós, porque o tempo inteiro as pessoas falam mal do governo, o tempo inteiro as pessoas falam mal das instituições, o tempo inteiro as pessoas dizem que os pastores são ladrões, o tempo inteiro dizem que a igreja é um rio de dinheiro, o tempo inteiro as pessoas estão colocando em dúvida a nossa fé. E, portanto, se o tempo inteiro a nossa fé é bombardeada, nós precisamos saber de que grupo nós somos. Você começou a ouvir um colega contar piada contra Deus, contra a igreja, contra o pastor, contra a Bíblia, esse não é um tipo de amizade que Deus quer que você tenha. Há pouco tempo, um cara veio contar uma piada, um pastor, de um papagaio de bordel. Eu falei, não, filho. E que a igreja tinha comprado o local onde era o bordel anteriormente, né? Mas deixou o papagaio lá. Quando ele contou aquela piada para mim, dizendo que... Falei, isso é do capeta, rapaz. Esse infeliz é crente e fica contando as histórias, mas detonando os diáconos, ministério diaconal. Isso não é piada de crente, não, ué. Eu virei as costas e fui saindo. Deixa eu contar a última para você aqui. Aí você pergunta, a sua última é para fortalecer a minha fé ou para diminuir a minha fé? Se for para diminuir, estou fora. Porque, irmãos, já chegam as provas que nós temos, as lutas que enfrentamos, as dificuldades, os embates. Então a nossa fé precisa ser guardada no meio de uma geração que é incrédula. Cole com pessoas que estão crescendo na fé, que amam a Deus, a palavra de Deus, a igreja de Deus, que amam a oração, que amam as promessas de Deus. Cole com pessoas que sonham, para que você possa aprender a sonhar cada vez mais com elas. Porque o que você sonha como crente em Cristo é para a glória de Deus. Por que eu ia escrever 1, 2 livros se não fosse para a glória de Deus e para abençoar as pessoas? Para que eu quero um carro novo se não for para o bem-estar da minha família e para a glória de Deus? Ou para a glória de Deus e o bem-estar da minha família? Para que eu vou estudar se não for para abençoar as pessoas? Assim é você. As coisas que você coloca diante de Deus glorificará a Deus, inclusive o seu crescimento. Assim, quais os prejuízos da dúvida e os benefícios da fé? Primeiro prejuízo da dúvida. Pessoas com dúvida produzem medo. Primeiro benefício da fé. Pessoas com fé produzem pessoas de fé. Segundo prejuízo da dúvida. Pessoas com dúvida fracassam. Terceiro benefício da fé. Pessoas com fé prevalecem. Por isso, Josué e Calebe entraram na terra prometida.
Você crê nas promessas de Deus para o seu futuro, para quando você tiver 80 anos? Deus me livre e guarde, pastor. Quando eu tiver 80 anos, eu já quero estar na glória. Isso não é espiritualidade. Que coisa boa a gente poder conviver com a família, com os irmãos em Cristo. Irmãos, se Deus me deu 80 anos e me deu o privilégio de poder estar aqui com vocês, eu vou estar numa alegria tremenda, vendo a obra de Deus prosseguindo, avançando, crescendo, outros irmãos fazendo, e eu dizendo, valeu a pena aquele tempo que eu contribuí, que eu ajudei, que eu fui um instrumento de Deus para o desenvolvimento da igreja. Então eu sonho com 80 anos. Mas eu sonho com 80 anos podendo viajar de avião, conhecendo Camboriú, desfrutando das praias do Rio de Janeiro, de vez em quando indo a Guarapari, porque você tropeça em Mineiro na praia de Guarapari, viajando pelo Brasil, ensinando pessoas. Eu sonho com 80 anos, com saúde. É pecado isso? É pecado não crer nisso, né? Não, eu vou morrer quando tiver 62 anos. Eu imagino o senhor falando, infeliz. Tanta coisa para fazer se ele viver um pouco mais, e ele quer morrer com 60. Porque eu tenho a minha cruz, pastor, e a minha cruz é minha mulher. Em que Bíblia alguém disse que a mulher é uma cruz, que o homem é uma cruz, que os filhos são uma cruz? Não, a nossa cruz é o Evangelho, que nós temos que pregar no meio de uma geração que não crê. A nossa cruz a levar é a convicção de fé no meio de uma geração que dilui os nossos valores. A nossa cruz é saber o que a Bíblia diz sobre quem somos e devemos ser, quando os outros têm dúvida. Isso tudo debate contra a nossa fé. Porque se eu não crer que Deus criou homem para ser homem e mulher para ser mulher, irmãos, se eu não acreditar nisso, o troço fica complicado, uai. Não é assim que a Bíblia diz? Ou eu estou errado? Deus criou o homem para ser homão mesmo. Cabra macho para chuchu, né? E criou as mulheres para serem as flores, nos ensinar a delicadeza. Deus é tão perfeito que quando um homem casa com a mulher, que é uma bênção na vida dele, ele muda. A figura é bruta, mas se torna um doce de pessoas. Por quê? Deus equilibra as coisas. Agora, essa geração que estamos não acredita nisso. Essa é a fé que temos. As pessoas que creem prevalecem. Qual o quarto prejuízo da dúvida? Pessoas com dúvida veem as circunstâncias maiores que Deus. Por isso, os 10 diziam, não podemos, porque lá os gigantes estão protegendo a terra, e nós nos víamos como gafanhotos aos seus olhos. Olha o que eles disseram, nós nos víamos como gafanhotos aos seus olhos. Nós nos víamos como gafanhotos aos olhos deles. Eles diziam o seguinte, quando eles olhavam para nós, a impressão que nós tínhamos é que nós éramos pequenos como gafanhotos, ou seja, a dúvida coloca a circunstância maior do que Deus. A pessoa olha para o problema e diz, não posso, não sei, não vou conseguir, não tenho força, acabou, já não tenho o que fazer. As circunstâncias são maiores do que Deus. Mas a pessoa com fé, Josué e Caleb, vê em Deus acima das circunstâncias. Há um problema sim, mas Deus está cuidando disso. Há uma necessidade sim, mas Deus suprirá essa necessidade. Há uma enfermidade sim, mas a cura vem do Senhor. Eu estou sozinho sim, mas Deus vai levantar alguém para me ajudar. Então a pessoa que tem fé, ela vê Deus acima de todas as coisas. Não foi assim com Jesus e os discípulos no barco, quando eles disseram, Senhor, nós estamos morrendo porque o vento é forte e o barco está indo
Mar adentro, ele se levanta e diz: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. As circunstâncias não puderam descontrolar a fé de Jesus. Assim, quando exercitamos a fé, nós reconhecemos os problemas sempre no nível em que eles estão, mas reconhecemos a Deus acima de todos os problemas e circunstâncias em que estamos. A fé nos faz transitar no meio dos problemas, sentindo e percebendo a presença de Deus. O Salmo 23 não diz assim? Que o Senhor está conosco, sua vara e o seu cajado nos conduzem pelo vale da sombra e da morte. Não é assim que a Bíblia diz que Ele nos conduz no vale da sombra e de morte? Ele nos conduz, Ele está conosco quando as circunstâncias são adversas. Em quinto lugar, é prejuízo da dúvida viver sem esperança no futuro. As pessoas que têm dúvidas não acreditam que Deus possa cuidar delas no futuro. Então, elas ficam extremamente esgotadas quando se trata do futuro. Elas não têm certezas, elas têm muitas angústias, elas têm muitas ansiedades, elas têm muitos problemas emocionais, porque falta a esperança que a fé produz. Porque, em quinto lugar, é benefício da fé que as pessoas com fé tem a garantia de um futuro protegido pelo Senhor. Josué e Calebe, o texto diz que Deus os levou até a terra prometida, porque a única diferença foi: eles creram. Você não tem que fazer força para crer, tem apenas que crer. Você não precisa ser forte para crer, muito pelo contrário, a sua fé é que vai te trazer a força. Mas você precisa ser como Josué e Calebe, ver a Deus acima das circunstâncias e lá na sua espera de futuro. Quando há uma música que eu cantava muito quando estava começando no ministério, chamada O Rosto de Cristo. E aquela música, a letra diz que quando nós chegarmos no céu, o primeiro rosto que devemos desejar ver é o rosto de Cristo. Alguns falam: eu quero ver Paulo, eu quero ver Abraão, eu quero ver Josué, eu quero ver Moisés. Depois de Cristo, eu quero ver esses homens todos. Eu quero bater um papo com Abraão, quero ter uma conversa boa com Moisés. Não vai ter audiência, né? Não vou ter que marcar, né? Então falar: ô Moisés, eu queria ter uma conversinha aí com você. É possível? Como não vai haver nem tarde, nem manhã, nem... Ele vai dizer: agora. Porque o tempo do céu é diferente, né? Eu quero conversar com todos eles. Mas, meus irmãos, como nós cantamos no hino do cantor cristão, o primeiro a conversar deve ser com Cristo. Porque nem Abraão, nem Moisés, nem Adão, nem José, nem Manuel, ninguém foi como Cristo, que viveu com tanta falta neste mundo e nunca reclamou da ausência da presença de Deus. Porque Jesus simplesmente cria a presença do Pai. Quando ele vai orar para servir os pães e os peixes, ele simplesmente diz: Pai, muito obrigado, porque sempre me ouves. Ele cria o tempo inteiro. É o nosso principal fundamento de fé, Jesus Cristo. O desafio é que você e eu vivamos pela fé. Eu e você somos tentados a viver pela força, a viver pela experiência, a ouvir os que têm dúvida. Eu e você somos tentados todos os dias a vivermos por nós mesmos e não pela fé no Senhor. Mas eu e você precisamos desenvolver a capacidade de voltar ao princípio da fé. No capítulo 24 de Mateus, Jesus pergunta: porventura achará fé na terra o Filho do Homem quando voltar? Fique atento a essa pergunta. O que Jesus está dizendo quando ele faz essa pergunta? Porventura achará fé na terra
o Filho do Homem, quando voltar, ele está dizendo o seguinte, que à medida que as gerações fossem se passando e os tempos fossem se dando, seria mais difícil crer, irmãos. E nós vivemos esse tempo hoje, de tantos problemas, de tantas dificuldades, que nós achamos que somos nós quem vai resolver a nossa vida mesmo. Vamos ficar em pé? O Ministério de Louvor já pode se encaminhando para cá, porque eu gosto de terminar com vocês, né? Como eu sei que vocês exercitam a fé todos os dias no trabalho e no ministério de vocês, nós vamos terminar o culto com louvor também. Mas antes, eu me dirijo agora à igreja, porque esse é o cuidado que precisamos ter. Se você anda desanimado, sem sonhar, se você tem andado sem força, se você tem sentido o peso da vida, se você tem estado sem alegria, se ultimamente você perdeu o prazer no que você está fazendo, se você olha para o seu trabalho e pergunta, é só isso? Eu quero desafiar você a esperar mais de Deus. E diga sempre, Senhor, é para a sua glória o meu crescimento. E eu quero prosperar, eu quero crescer, e eu quero avançar, eu quero realizar as coisas que o Senhor tem para mim, porque eu quero ser um bom testemunho de fé às pessoas que perguntarem sobre o Senhor a mim. E depois termine a sua oração, como os discípulos pediram, dizendo, Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero ter uma fé mais forte. Eu quero ter uma fé inabalável. Uma fé que acredite nos milagres, uma fé que se baseia na sua palavra, uma fé que tem esperança de que o futuro vai ser melhor ainda do que o meu presente. Diga, Senhor, eu quero uma fé que possa glorificar o Senhor e agradar o coração do Senhor. Senhor, a sua palavra diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. E eu quero ter uma fé que agrade ao Senhor todos os dias. Pai, em nome de Jesus, aumenta-nos a fé e dá-nos a alegria de vivermos diariamente pela fé. E a igreja repete comigo, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. E a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor por Jesus Cristo que me amou. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Dê aquele abraço e diga assim, caminhe sempre pela fé e a sua vitória é garantida. Ministério de Louvor, logo depois o pastor vai me pedir a bênção para encerrar o culto. Glória a Deus. Meus problemas eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus.
que eu preciso pra seguir a paz dentro do meu coração, ainda que adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei não. Eu sei que pra mim o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Abra suas mãos, feche seus olhos, receba a bênção que diz que o amor de Deus nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo que nos salvou, que as consolações ternas do Espírito Santo que habita em nós repousem sobre a igreja reunida neste santuário e espalhada sobre toda a face da terra, agora e para todo sempre. O povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Irmãos, o doce missionário está à disposição dos irmãos. Se você não trouxe o valor hoje, coma o docinho, pague domingo que vem. Esse valor é para missões estaduais. Deus abençoe a todos os amados.